Shabbat Shalom. Volto para 23 de fevereiro de 1942. Em alguns dias serão exatos 80 anos. Nessa data de 23 de fevereiro de 1942, suicidava-se o escritor Stefan Zweig e sua esposa Lotte, na cidade de Petrópolis. Stefan Zweig era um dos mais proeminentes escritores do mundo em sua época. Seus livros eram extremamente bem reconhecidos na Europa, continente no qual nasceu e do qual deixou em função da ascensão da besta nazista. Encontrou refúgio no Brasil. Também em nosso país foi aclamado e seus livros muito bem aceitos. Atualmente, a contribuição do escritor está sendo revitalizada por obras republicadas pelo trabalho de memória resgatado, como o capitaneado pelo jornalista Alberto Dines, de abençoada memória, e pela Casa Stefan Zweig, localizada em Petrópolis, da qual a ARI foi parceira na sua criação. O suicídio de Stefan Zweig foi um choque na época. As manchetes dos jornais do período retratam isso. Uma das explicações para esse choque, para o suicídio, foi o desgosto de Stefan Zweig em ver a debacle do mundo europeu assolado pela devastadora ação nazista e por eventuais acusações de que seus escritos atendiam ao interesse de propaganda do governo brasileiro daquele período. O escritor contemporâneo Dionísio da Silva lança a pergunta: se suicidaram? Stefan Zweig e sua esposa Lotte se suicidaram ou foram suicidados? Seja como for, ele pontua: aquele foi o último pedido de socorro. E quando foi ouvido, ninguém mais poderia ser salvo. A morte de Zweig, há 80 anos, ecoou o pedido de socorro não escutado. Seu próprio pedido de socorro e o pedido de socorro de tantas e tantas vítimas da barbárie nazista. O eco do pedido não escutado reverbera até hoje, 80 anos depois. Reverbera quando o inconcebível, a matança sistemática incitada por um ódio virulento, ganha contornos de concebível e aceitável. Aqui e acolá se tenta normalizar o ódio. Aqui e acolá, revestido de justificativas, as ideias que promoveram o extermínio são vistas como ok para serem disseminadas. E assim, as ervas daninhas que floresceram há 80 anos se sentem confortáveis para germinar atualmente entre nós. Se houver conivência, uma conivência que autoriza essas ervas daninhas germinarem entre nós, temos que nos perguntar, temos que nos indagar enquanto sociedade: será que estamos autorizando nosso suicídio? Será que estamos nos suicidando? Felizmente, há vozes, felizmente há ações que dizem: basta. Cada basta honra Stefan Zweig. Cada basta honra Stefan Zweig para que a sua morte, tão chocante, não seja também a nossa própria morte, enquanto sociedade. Quando o escritor Stefan Zweig e sua esposa faleceram, o rabino Mordechai Tsenikovsky, do setor ortodoxo da comunidade do Rio de Janeiro, tentou enterrá-los no cemitério da Hebra Kadisha. Um dado de grande importância: nesse enterro não haveria o estigma de suicídio, que impõe ao suicida ser sepultado à parte
no campo sagrado do cemitério. O rabino estava dando uma mensagem de entendimento humano, não acrescentar dor ao sofrimento. E talvez compreendeu que aquele suicídio foi uma forma de assassinato diante do pedido de socorro não correspondido. No entanto, as autoridades governamentais não autorizaram a remoção. O sepultamento teria que acontecer no cemitério municipal de Petrópolis. E ainda que tivesse acontecido no cemitério municipal de Petrópolis, o rito foi judaico. Foi judaico e conduzido por um rabino e por um razan. O rabino era o rabino Lemler. O razan era o razan Fleischmann, da Ari. Há fotos documentando isso. A Ari tinha pouco mais de um mês de fundação, precisamente 40 dias. E já, nesse nascedouro, a liderança religiosa da Ari teve um ato de ousadia. A liderança religiosa entendeu a imposição da política que obrigava a cerimônia ser naquele lugar e não se esquivou. Rabino e Razan estavam lá e toda a honra foi dada para que a voz que silenciava do escritor pudesse ser continuamente escutada, para que o pedido de socorro jamais deixasse de ser escutado. A liderança religiosa estava lá para que, seja naquela época ou em qualquer outra época, todos fôssemos capazes de coibir a erupção de ideias manipuladoras que incitam ações hediondas. Na angústia atual, diante de incitação de ideias hediondas, a força que podemos extrair do posicionamento da liderança religiosa de nossa congregação. O rabino leu passagem do livro bíblico de Jeremias, do profeta bíblico Jeremias. E essa escolha não foi por acaso, e sim se deveu porque o escritor Stefan Zweig havia escrito um texto, uma obra literária, inspirada no profeta bíblico Jeremias. Em complemento, o Razan entoou os salmos. Quando a Ari celebra 80 anos, lembramos também dos 80 anos de falecimento do escritor Stefan Zweig e sua esposa. Recordamos a atuação do rabino e do Razan. Fica o registro de humanidade, de sensibilidade e de coragem. Fica o registro da atuação em meio à tormenta, para que fosse legado um futuro diferente daquele presente que eles estavam vivenciando. Quando nós nos sentimos agoniados diante do nosso próprio presente, não podemos esquecer a força que nos impulsiona para também legarmos um futuro distinto. Eu pretendia compartilhar essa lembrança na própria semana do dia 23, a data exata dos 80 anos da morte do escritor Stefan Zweig. 2 fatos me impeliram a antecipar. Primeiro, as afirmações de que é válido normalizar e aceitar como passíveis de disseminação as assassinas e hediondas ideias nazistas. E segundo, a infame atribuição de apartheid ao Estado de Israel. Se um intenciona eliminar a existência judaica, outro, de modo não distinto, tem como alvo a negação da existência do Estado de Israel. Ambos negam o que somos, quem somos,
como judeus, sionistas e seres humanos. Quando um grupo humano é negado, nega-se toda a humanidade. Quando um país é negado, todo mundo, o mundo inteiro, também é negado. Lembrar de Stefan Zweig é resgatar o anseio de humanidade. Recordar da atitude da liderança religiosa na condução daquele rito é assumir nosso papel enquanto congregação capaz de escutar e agir aos pedidos de socorro. É recordar a vitalidade que pavimenta a história judaica, aqui no Brasil, em vários países e no Estado de Israel. Ensina Parashá, a porção da Torá que lemos essa semana, a acender o que em hebraico é denominado Ner Tamid, a luz contínua. Essa é a missão judaica, essa é a tarefa humana. Acender a luz para que a vida continue reluzindo, mesmo quando os tempos são sombrios. Para que a luz da vida prevaleça. Como denominamos a luz, Tamid, sempre. Para que a luz da vida, Tamid, sempre permaneça acesa, como a nossa própria Ner Tamid, da nossa congregação, da nossa vida judaica, do nosso anseio milenar humano. Shabbat Shalom.